Contexto histórico. O modernismo surge num momento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação que fazia aumentar a crise e proporcionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, na tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontra-se a motivação para romper o tradicionalismo. Foi a Semana de Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística. Características e principais autores. Algumas características são libertação estética, ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal como versos, livros, abandono das formas fixas e ausência de pontuação, linguagem com humor, valorização do cotidiano, tentativa de desprender das heranças do pernacionismo. E alguns principais autores: Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Mato Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Fase do modernismo no Brasil. A primeira fase ficou conhecida como fase heróica. Ela é caracterizada por ser bem radical e pelo surgimento de novas revistas e de manifestos, e pela formação de novos grupos. Uma das revistas foi a Classo, em 1922, a Estética e a Revista, em 1925, uma delas. E um dos manifestos foi o Manifesto do Pau-Brasil, em 1924, e o Manifesto Antropógrafo, em 1928. A segunda fase é conhecida como fase consolidação. É caracterizada por ter temáticas regionalistas e nacionalistas e por ter o predomínio de prosas de ficção. Ela surgiu em um contexto conturbado e foi após uma crise que teve em Nova York em 1929. Nessas prosas houve uma grande reflexão e crítica sobre a realidade brasileira, e sendo retratadas as diferenças entre sociais, e que em destaque teve o regionalismo nordestino. A terceira fase é conhecida como fase pós-modernista. Não há, assim, um consenso histórico sobre o término dela, pois alguns estudiosos dizem que ela terminou nos anos 60 e os outros dizem que ela terminou nos anos 80, e alguns dizem que ela predomina até os dias atuais. Nessa fase tem-se um predomínio e diversidade de prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Além disso, surge um grupo de escritores chamados Geração 45, e muitas vezes chamados de neoplasianos, pois eles buscavam a poesia mais equilibrada. O modernismo foi importante porque veio cortar o vínculo com o passado, ou seja, a literatura brasileira estava presa a moldes arcaicos da literatura estrangeira. O modernismo cortou esses laços e inovou a literatura brasileira, criando uma literatura essencialmente nacional. As antigas escolas, como o simbolismo e parnasionismo, tiveram que se afastar para que o novo adestrasse ao país. Os autores brasileiros buscavam pelo moderno, original e polêmico, com o nacionalismo em suas múltiplas facetas. A volta das origens, através da valorização do indígena e a língua falada pelo povo, também foram abordados.
Contudo, o nacionalismo foi empregado de duas formas distintas. A crítica, alinhado à esquerda política através da denúncia da realidade, e a ufanista, exagerado e de extrema direita. Devido à necessidade de definições e de rompimento com todas as estruturas do passado, foi a fase mais radical, assumindo um caráter anárquico e de destruidor. Assim, o modernismo representou a valorização do Brasil e o nascimento da sua cultura desvencilhada de modelos estrangeiros.